Bom, quero chamar aqui o Diogo. Acho que a maioria não deve conhecer o Diogo, mas o Diogo, nosso amigo lá do Mato Grosso do Sul, ele ajuda lá no Ministério Maranata, onde vai ser o Adagra esse ano, lá em setembro, né? Façam um plano para ir vocês, vai ser uma bênção lá. E é um amigo irmão que nós temos aí, já estamos há tempo, já que nos conhecemos, né? Há alguns anos. E também ele já passou pelo Wildwood, certo? Mais algum lugar de lá? Só lá, né? Só. O Wildwood, depois veio para cá, onde ele montou ali um sítio, estava montando o ministério. E agora ele está lá com o Jânio. E ele teve uma reunião espiritual que nós tivemos lá uma vez que a gente foi. E ele palestrou. E eu e minha esposa, fortemente abençoados com essa palestra. E eu lembrei que seria muito oportuno para nós, nesse momento, ouvir essas palestras. Então, possamos estar com o coração aberto a isso. E obrigado, viu, Diogo? Ele ia ter essa semana, uma semana de detox lá. Aí eu falei, você pode? Ele falou, rapaz, se por aventura aparecer algum hóspede, a gente não vai poder ir, não vou poder ir. E não tinha aparecido nenhum. Eu falei, vou orar para que não tenha, então, para você estar conosco aqui. E amém, né? Que bom, né? Pelo menos para nós vai ser muito bom. Obrigado mesmo, viu, meu irmão? Deus te abençoe e te guarde aí. E, bom, esses momentos serão seus. Eu vou estar gravando aqui em áudio, vou deixar aqui na frente. Boa noite, então, para todos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Marlon. Uma alegria. Eu estava agora à tarde aqui nessa varanda, né? E que vista, né? Que coisa maravilhosa. Uma bênção realmente estar aqui. Muito bom mesmo. Esse, né? Esse. Uhum. E aí, eu estava pensando, né? Uau, deve ter sido essa vista que Deus deve ter mostrado para Abraão, né? Essa vai ser, tudo aqui vai ser seu se você for fiel a mim, né? E eu fiquei pensando assim, esse é o mesmo convite que Deus faz para cada um de nós, né? Infelizmente, existe um outro que também faz o mesmo convite, né? Satanás leva Jesus para o topo da montanha mais alta, assim, e fala, olha, se você simplesmente me adorar, render culto a mim, eu vou também dar tudo isso para você, né? E esse é o resumo do grande conflito, né? Jesus fazendo esse convite, falando para nós, assim, olha, você pode ser herdeiro de todas essas coisas. E ao mesmo tempo temos o inimigo de Deus falando, você também pode ter todas essas coisas, mas seguindo aquilo que eu falo para você, não seguindo o que Jesus fala. E essa é a nossa escolha, né? Parece assim uma escolha tão óbvia, né? Quem que vai escolher seguir o inimigo, né? Mas a gente no dia a dia vai vendo que não é tão óbvio assim. No dia a dia a gente vai vendo que existem coisas dentro de nós assim que parece que nos levam para esse outro lado. E eu costumo mencionar, né, Romanos 7 para ilustrar isso, né? Como que Paulo, o grande apóstolo, ele fala dessa luta que existe dentro de cada um de nós, né? A ponto de dizer quão miserável eu sou, né? Quem que vai me livrar desse corpo de morte, né? E que bom que ele fala isso, porque se não tivesse esses textos na Bíblia, eu acho que praticamente ninguém se salvaria. Porque a nossa tendência é olhar para nós, olhar para dentro de nós, para o nosso coração, assim, é falar assim, que miséria que eu sou, né? Eu estou na igreja desde os 16 anos de idade, né? Como o Marlon falou, fui convidado para ir para lá para os Estados Unidos, no Wildwood, aí entra nessa missão, né? Aí, depois de bastante tempo lá, aí sou convidado para ir para a Índia, ficar trabalhando lá. Aí eu penso assim, agora eu sou um missionário, né? Estou aqui na Índia, trabalhando num orfanato, agora sim eu sou um missionário. E aí dentro, lá desse orfanato, eu ficava pensando, que crianças terríveis essas. Eu queria voltar para o Brasil, não aguento mais esse calor, essas crianças, essas coisas aqui. E assim, e aí, o que aconteceu com o discurso de eu sou um missionário, né? O que aconteceu com aquela vontade de
trabalhar para Deus, né? Ao mesmo tempo que você quer uma coisa, como disse Paulo, bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Graças a Deus, por quê? Qual que é a resposta? Graças a Deus, porque um dia eu vou finalmente conseguir, com os meus próprios esforços, com o meu arrependimento. Não, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos liberta, né? Jesus Cristo é quem nos liberta. Bom, eu fiquei muito feliz de encontrar a Kelly aqui, né? Que bênção. Eu lembro frequentando a mesma igreja, lá na pequena Perenos, em Mato Grosso do Sul, né? Que maravilha encontrar pessoas. E olha, quando eu ouvi que ela estava envolvida na missão, né? Antes de vir para cá, foi para mim um chacoalhão, assim. Porque eu lembro que frequentando a igreja de Perenos, eu não fiz o que eu poderia ter feito para direcionar os jovens nesse caminho. E eu fico muito triste por isso, assim, quantas pessoas nós realmente não testemunhamos porque achamos assim, eu quero ir para a faculdade, no federal, não está nem aí para essas coisas, né? E nós perdemos a oportunidade de pregar. Olha, tem um outro caminho. Você quer seguir? Né? Esse é o nosso papel. Nosso papel é falar e deixa as pessoas decidirem. Não sou eu que decido quem é que vai virar um missionário, vai lá para fazer. Não sou eu. Deus, é o Espírito Santo. Né? Fiquei muito feliz também de ver o Henrique aqui, né, Henrique? Maravilha, a gente frequentou também a igreja lá do Joca, em Campos Grandes. E também, fiquei muito, muito feliz com o Pedro aqui. Deus continue te abençoando, né? E vamos voltar para Mato Grosso do Sul, hein, gente? Preciso de vocês lá. Irmãos, a gente nesse fim de semana vai estar falando um pouquinho sobre justificação pela fé. Eu sei que é um tema meio já batido, ali, que todo mundo sabe, né? A gente ouviu bastante vezes, mas eu quero trazer alguns pontos de vista assim, um pouco particulares. E que se vocês não se sentirem assim, talvez confortáveis ou discordarem, fiquem à vontade, né? Nós estamos aqui para aprender juntos, né? E Deus tem me ensinado assim, que quanto mais sei que nada sei. Então, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa do apoio e da repreensão do outro. Eu lembro, lendo a história dos pioneiros, quando eles estavam esperando Jesus voltar em 1844. Você imagina, né? Jesus vai voltar em outubro de 1844, e aí? O que vocês acham que ele estava fazendo em maio, junho, julho, né? E conta a história lá que um chegava para o outro e falava assim: irmão, por favor, você está vendo alguma coisa errada em mim? Algum defeito de caráter? Alguma coisa que eu não consigo enxergar mais? Fala para mim. Jesus está chegando daqui a um mês. Eu não quero estar com algum defeito, alguma coisa que vai me impedir de ir com ele. Fala para mim. Será que não deveria ser a mesma atitude em relação a nós? Né? Fala para mim o que é. O que você acha? Você acha que eu tenho um temperamento explosivo? Você acha que a minha maneira de falar machuca as pessoas? Você acha que eu sou uma pessoa invejosa? Fala para mim. E por que o medo de ouvir uma repreensão? Por que o medo de ouvir uma correção? Eu tenho aprendido na minha vida que os meus medos de ouvir uma repreensão são porque o eu está vivo e forte dentro de mim. Eu não quero ser repreendido porque eu não quero, sabe, eu quero ser melhor que os outros. Eu quero crescer mais, eu quero, sabe, e essa repreensão assim me coloca para baixo. A gente nunca deve esquecer o que Paulo fala, né? Quando eu me sinto o quê? Fraco, quando eu sou fraco, quando eu estou nesse acerto, mas eu confio em Cristo Jesus, que Ele é a minha fortaleza, então aí eu sou forte. Mas quando eu estou me achando bambambam da história, eu falo muito bem, eu conheço as profecias, eu conheço as doutrinas, aí está o grande perigo. Então nós vamos esse fim de semana falar
um pouquinho sobre isso, tá? E eu quero começar com aquele que realmente sabe o que é justiça pela fé, né? Justificação pela fé. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Deixa eu só uma introdução aqui, a irmã vai comentando sobre o capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha. Ela diz assim, que as palavras faladas por Jesus, por ele, eram totalmente diferentes em caráter daquelas palavras que foram faladas ou eram faladas, que saíam dos lábios dos escribas e fariseus. O que Jesus estava falando ali no Sermão da Montanha é completamente diferente do que os escribas e fariseus falavam. E a minha pergunta é, quem são os escribas e os fariseus? Somos nós aqui, né? Líderes do povo de Israel, que estão aqui no fronte de batalha, são pessoas que estão pregando, que estão ensinando a palavra de Deus. Nós somos os escribas e fariseus. E que perigo é de nós falarmos palavras diferentes das que Jesus falou. E ela continua dizendo assim, aqueles para os quais ele pronunciou essas bênçãos eram aqueles mesmos que os fariseus haviam denunciado como amaldiçoados de Deus. Então, o que nós vamos ler aqui, que Jesus está falando, os fariseus falavam, aqueles que Jesus estava abençoando eram aqueles que os fariseus amaldiçoavam. E aqueles que... gente, já pensou? Parou de pensar nisso? Fala um pouco de pensar nisso. Meu Deus, será que quando saio na rua, eu vejo alguém, eu leio aquela pessoa, a vida daquela pessoa e eu falo assim, esse não tem jeito. Será que não é esse exatamente aquele que Jesus falou assim, esse está quase lá no céu, vai lá dando por cima. Quanto nós precisamos do Espírito Santo, né? Nosso coração é enganoso, muito, muito enganoso. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus começa o Sermão da Montanha, Ellen White diz assim, em outro texto, que quando ele começa esse sermão, ele parece que se esquece de que ele está no mundo terrestre. Ela fala assim que ele começa usando a saudação que é usada no céu. Já pensou que coisa linda? Que nós podemos ter essa mesma mente que Cristo teve. Não sei vocês, mas eu percebo que esse mundo aqui está cada vez pior, né? Cada vez mais triste de viver aqui. Sabe, lá na Índia a gente tinha crianças ali que os pais se mataram, abusos sexuais, essas coisas terríveis assim. Mas parece que as coisas estão crescendo cada vez mais, evoluindo cada vez mais. E nós podemos viver em uma outra atmosfera. Você e eu, Jesus quer convidar a gente para a gente ser realmente embaixadores. O que significa embaixadores? Olha, eu não sou daqui, mas eu estou trazendo um outro mundo, um outro reino para vocês. E ele começa no verso 3 dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra? Os fariseus falavam que os pobres de espírito, quem são os pobres de espírito? Pensa, né? Pobres quer dizer, uma pessoa pobre quer dizer que ela não tem bens, pessoa pobre financeiramente, não tem bens materiais. Uma pessoa, se uma pessoa pobre financeiramente não tem bens materiais, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que não tem espiritualidade elevada, moral elevada, não tem conhecimento das coisas de Deus.
Então Jesus está dizendo assim, viram por que também mais fala? Totalmente contrário ao que os escribas e fariseus falavam. Se você tem conhecimento, aí você é colocado como um escriba, rabi, mestre. Eu fui para a escola dos profetas. Eu sou da linhagem, né, das tribos de Judá. Então, você tem bens espirituais. Mas Jesus fala, não, esses aí não. Quem realmente é abençoado são aqueles pobres de espírito. Né? Por que será? Por que será? Sentem necessidade. Se eu sou pobre, eu vejo que eu preciso de alguma coisa, não tem nada. Eu preciso de algo. Eu preciso de algo. Deus está nos chamando, nos convidando a dar a Ele a oportunidade de dizer assim, Senhor, Apocalipse fala que eu sou rico, que eu acho que eu sou rico, não tem necessidade de nada. Né? E aqui o Senhor está falando que aqueles que são pobres vão precisar, eles que vão ser abençoados. Eu quero ser abençoado. Então me mostra aonde eu estou sendo enganado. Porque realmente nós, em certos níveis, entendemos que somos abastados. Eu sei que dia que é o dia verdadeiro de guarda, eu sei as profecias, eu sei de muita coisa. Totalmente diferente dessas pessoas completamente enganadas. Então Jesus convida, vamos dar a Ele a oportunidade de falar assim para nós, eu quero te mostrar quais são as coisas que realmente estão faltando na sua vida. E aí, quando você realmente entende isso, esse é o primeiro passo na caminhada cristã. Isso aqui também, o Sermão da Montanha também é como Pedro, né? A escada do crescimento espiritual, lembram, né? O Sermão da Montanha também segue esse mesmo princípio. Então, o primeiro passo na caminhada cristã é o quê? Sentir a sua necessidade. Você não tem aquilo que você precisa. Então, queridos, eu tenho encontrado muita gente no nosso meio, né? Meio missionário, pessoas, né, da verdade presente, que realmente, assim, muitos não se acham nada. Não se acham ninguém. Parece que até, assim, muitos são atraídos por essa vida, assim, sabe? Nada funciona na minha vida lá no mundo. Não consegui, sei lá, uma boa educação, um bom emprego, alguma coisa assim, bons relacionamentos, estou destruído lá no mundo. Vão para a vida missionária, quem sabe agora. E muitos se sentem assim. Não tem problema você se sentir assim. Tem muito problema você continuar assim. Depois de começar a caminhada cristã, Deus fala assim, realmente você precisa se humilhar, você precisa desse sentido de que você não é nada. Mas esse é só o primeiro passo. Agora eu quero que você continue progredindo. E ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe, realmente assim, aqueles que estão mais longe de Deus são aqueles que estão felizes com as coisas desse mundo. Que acham que realmente esse mundo ainda tem alguma coisa boa para dar. São esses que estão mais longe de Deus. Mas se você está chorando, sabe, desanimado com você mesmo, desanimado com a vida, com o mundo, você está no caminho certo. Mas Deus não quer que você fique aí. Bem-aventurados o quê? Os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí ele continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vamos falar sobre essas coisas e é isso que nós precisamos. Ter fome e sede de justiça. Jesus quer nos dar a justiça dele, mas ele só vai dar para quem tem fome, quem tem sede, quem está buscando, né? Olha aqui, não coloquei.
Que bom saber, né? Que tanto o querer quanto o efetuar, quem é que faz? Né? Se você não tem fome, você sabe, eu preciso ter fome de justiça. Eu não tenho. Pede a Deus que Ele vai dar. Ele faz tanto, Ele te dá tanto aquele desejo quanto Ele realiza na sua vida. Que Deus maravilhoso nós temos. Por que Ele faz isso? Porque a gente não consegue fazer mais nada mesmo. Não? Então, a mensagem, né? Vocês conhecem esse texto? Que Jesus queria dar para o povo de Deus é essa. Olha, em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores de Wagner e Jones, né? Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador. Devia pôr diante do mundo de maneira mais preeminente o quê? Que comer carne errado, carne de animais errados, que nós, até mesmo sábado, ou quem é a besta, ou... Não é isso que o texto está dizendo. Quem que deve estar de maneira preeminente, exaltado ali? O Salvador. É Ele o centro da sua mensagem? É dele que você realmente fala e você usa todas essas coisas que nós aprendemos nas escolas missionárias, né? Todas essas outras coisas que nós sabemos sobre saúde, como ferramentas para que Ele seja exaltado. Essa é a vontade de Deus, esse é o objetivo de todas as coisas que nós ensinamos. Jesus Cristo é o objetivo. Eu vou ajudar uma pessoa mudando a alimentação dela, porque eu quero que a mente dela esteja mais preparada para que quando eu falar desse Salvador, essa pessoa esteja capaz de entender, de raciocinar. De que forma esse Salvador? Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo. Convidava o povo para o quê? Para trabalhar pela justiça de Cristo? Para conquistar a justiça de Cristo? Para que com suas próprias forças, com seus próprios métodos e mudança de hábitos, e isso e aquilo, elas conseguissem a justiça de Cristo? Não. O que diz o texto? Para receber a justiça de Cristo. Sabe, eu lembro mudando os hábitos de saúde há 15, 16 anos de idade, meu pai carnívoro, churrasco todo fim de semana, aí eu ouvi a palestra na igreja, e falei, não, eu vou decidir parar de comer carne. Aí começa, né? Parei de comer carne vermelha, aí longo processo, né? Aí para de comer carne de frango, meu pai, esse moleque tá ficando doido, né? E agora? Para de comer o quê? Aí, quando eu parei de comer ovo, essas coisas, eu falei, e agora? Vai comer arroz e feijão? E aí eu querendo pregar a mensagem de saúde, achando que as pessoas também tinham que passar por esse mesmo longo processo, ou essas coisas, sabe? Não entendendo que nós recebemos de Deus a vitória sobre o apetite. Já leram? Amém. Deserto da tentação. Por que Jesus passou 40 dias jejuando? Para que Ele vencesse o apetite e depois Ele te desse de graça essa vitória. Então, é sua. Não precisa ficar aí lutando para vencer o apetite. Mas muito cuidado com essa mensagem. Não interprete mal o que eu estou dizendo. Estou dizendo que você senta no sofá. É meu, que bom, Jesus venceu, não vou fazer esforço nenhum. Não é isso. A gente vai ver como que funciona de maneira equilibrada isso esse fim de semana. Então, eu tenho que levar essa mensagem para as pessoas com essa roupagem positiva, de que elas podem receber. Eu lembro que um amigo meu falou assim para mim, Diogo, eu sou pobre, a única coisa que me dá prazer na vida é comer. Agora você vem torrar minha paciência aqui, querendo que eu pare de comer isso, pare de comer aquilo.
É claro, porque o mensageiro estava mostrando a mensagem como algo que ele tem que fazer, ele que tem que abandonar, ele que tem que deixar, ele tem que se esforçar. Não, Cristo vai fazer isso por nós. Então, qual é a mensagem? Muitos, o que aconteceu? Muitos perderam de vista quem? Que tristeza, irmãos. E olha, eu tenho lutado com isso e falo, Senhor Jesus, o que é que tem feito com que eu perca de vista o Senhor? Até coisas boas fazem com que a gente perca de vista Jesus Cristo. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Queridos, já tiveram lutas assim para tirar um pensamento ruim da cabeça, da mente? Pega assim, hoje, uma semana sem pensar naquelas coisas, né? Aí de repente volta tudo de novo. E agora? Sai. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Tem uma coisa que eu aprendi que eu acho fantástico, né? Assim como na física, 2 objetos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, na mente também é a mesma coisa. 2 pensamentos não podem ocupar a mesma mente ao mesmo tempo. Se você está tendo lutas contra algum pensamento, o que você tem que fazer? Pensa em outra coisa, nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo fala, nisso pensar, né? O que essas pessoas deveriam estar fazendo? Pensar no quê? Na divina pessoa de Jesus Cristo. No que mais? Nos méritos dele. Pela primeira vez, eu achei incrível, um livrinho tão pequeno, eu li semana passada, Deserto da Tentação. Eu falei, por que, Senhor, tanto tempo sem esse livro? Fantástico! Você vê a luta de Jesus Cristo ali no deserto, contra Satanás. Que coisa! Olha, sabe, o que atrai as crianças assim, né? São os heróis aí da Marvel, Gente, a gente tem um herói de verdade. Por que não pensar nos méritos de Jesus Cristo? Por que não pensar no seu imutável? O que significa imutável? Que não muda. Você acredita nisso? Mais ou menos, né? A gente foi ensinado que o amor dos nossos pais, de muitas formas, né? Até inconsciente, os nossos pais falaram assim, olha, se você for bonzinho, você vai ganhar isso. E foi inculcado no nosso inconsciente de que os nossos pais, eles têm um amor que depende das minhas ações. Mas com Deus não é assim. O amor dele é imutável. Se eu estou vivendo em pecado ou não, se eu estou longe, viro as costas para ele, como fez o filho pródigo, ou não, o amor dele sempre é constante. Que paz isso deveria trazer no meu coração? Não deveria? Quantos de vocês já viveram num relacionamento onde você fica assim, eu não sei o que eu posso fazer? Será que ele vai ficar bravo comigo, vai ficar com ciúme, ou ela vai ficar... Vocês já sentiram assim, num relacionamento assim? Com relacionamento com Cristo, não deve ser assim. Porque não importa o que eu faça ou pense, o amor dele não depende das minhas ações, não depende do meu comportamento. O amor dele é imutável. Por quê? Porque na essência ele é amor. Ele não precisa de uma ação como nós precisamos muitas vezes. Por isso que a gente acha difícil amar o nosso inimigo. É fácil ou é difícil? É difícil. Por que é difícil amar o inimigo? Porque eu preciso constantemente de incentivo para amar alguém. Ela é minha mãe, ele é o meu pai, então eu vou amá-lo. Ele fez isso por mim, então ele se parece comigo, né? Olha como nós somos egoístas. Escolhemos as pessoas ao nosso redor, nossos amigos. Por quê? Porque elas se parecem conosco. Então, a família humana deveria estar pensando nessas coisas. E a nossa mente seria diferente. Todo o poder foi entregue em suas mãos. Todo o poder. Então,
para de ficar, ai Senhor, eu não consigo, ai Senhor, e agora eu tenho que falar em público, e aí o coração começa a bater rápido, e agora o que eu vou fazer? Eu não consigo falar em público, as pessoas não... Tudo isso demonstra o quanto você ainda, o eu está vivo dentro de você. E se você realmente estiver morto, não importa, pelo contrário, você vai pensar assim, meu coração está batendo rápido, porque o sangue precisa ser bombeado pelo corpo, meu cérebro precisa receber oxigênio, para que eu possa dar uma palestra de saúde muito bem. Para que eu possa pregar. Deus criou esse sistema maravilhoso. Não é porque eu não sei, e não importa se eu sei ou não sei. O poder foi dado a Ele. Eu sou o servo dele e Ele me usa. Então, todo o poder foi entregue em suas mãos para que Ele pudesse dar ricos dons aos homens. Lembra o que Ele falou? Bem-aventurados os pobres de espírito. Como que nós nos tornamos ricos? Ele dando para nós as riquezas, né? Transmitindo o inestimável dom de sua justiça a um impotente ser humano. Irmãos, por que os discípulos, assim, parece que da noite para o dia saíram, né, de pessoas que estavam negando a Cristo, medrosos, e todo mundo abandonando Ele, para depois ir diante do Sinédrio, diante de todos os lugares, líderes, e os caras ameaçando, se vocês não pararem de falar, a gente vai... Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Uou! Caramba! Que petulância de Pedro falar isso diante, né, daqueles que mataram o mestre. Por quê? Por causa disso daqui. Nós somos impotentes, mas Ele nos torna mais do que vencedores. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Então, se muito do seu tempo está sendo gasto em dar uma mensagem diferente do que essa, qual mensagem que a gente está vendo aqui? Os méritos de Cristo, de justiça. Se muito do seu tempo, seus esforços estão sendo para dar outra mensagem, por mais importante que seja, ela não é a mais importante. Lembre-se, todas as outras coisas que nós temos, como Ellen White fala, né, acho lindo isso, né, essas joias preciosas todas que nós temos, elas são todas para falar de Jesus Cristo e da salvação que Ele conquistou para nós. Porque era impossível para eu, ou para o bêbado, para o drogado, não importa quem seja, para a prostituta, é para você obter os méritos de Jesus Cristo, assim como Maria Madalena fez, assim como Raabe fez, e ter uma nova vida poderosa em Cristo Jesus. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida, né? A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Né? E essa mensagem vai ser de um lado ao outro proclamada. Porque realmente, né, irmãos, se nós vamos esperar um mundo todo mudar de hábitos, mudar de costumes, para estarem preparados para receber Jesus Cristo, é algo que precisa acontecer. Por quê? Porque Deus é que precisa fazer essa obra em nós. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, glória de Deus. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Né? É isso que deve nos mover. A glória de Deus revelada nas pessoas, no caráter delas. Né? O que Cristo fez na vida delas. Né? Que amor maravilhoso. O grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado de fora da terceira mensagem angélica. Não deve. E Satanás vai fazer de tudo para que ele seja deixado de lado. Porque é exatamente o que dá poder para transformar a vida das pessoas.
Então, se Satanás não consegue te enganar, você conhece a mensagem de saúde, você conhece o verdadeiro sábado, você conhece todas essas coisas. Não tem como te tirar essas mensagens de você. Mas ele vai fazer alguma forma para que você pregue essas mensagens sem Jesus Cristo. E aí você não vê o efeito que é necessário. Transformação de coração. Você não vê. Você vê gente morando no campo, gente vegetariano, mas ainda com certas características satânicas dentro de si mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E não podemos deixar Jesus Cristo de fora da terceira mensagem angélica, das 3 mensagens angélicas. Precisamos primeiro ver e sempre contemplar a beleza do caráter de Jesus, que é a sua justiça. Sempre contemplar o quê? A beleza do caráter. Esses textos, Ellen White usa essa linguagem, que é uma linguagem maravilhosa, poética, cheia de emoção realmente. E eu acho que nós nos esquecemos dessas coisas. Ela tem um texto que ela fala assim, que nós pregamos tanto a lei, que nós nos tornamos secos como as colinas de Gilboa. Não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Não podemos deixar isso acontecer. Existe alegria, existe felicidade, existe paz, existe amor nessa mensagem. Nós precisamos resgatar essas coisas. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação. O que mais? Conversação e ensino. Por que os discípulos foram chamados de cristãos? Não tinham esse nome de cristãos. Não. Por quê? Porque eles estavam em casa fazendo almoço. Cristo, 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 Cristo. Eles estavam na rua fazendo compras, conversando um com o outro sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, que ele fez. Olha só o que ela fala. Continuamente estavam eles repetindo os incidentes ocorridos durante os dias de seu ministério terrestre, quando seus discípulos foram abençoados com sua presença pessoal. Demoravam-se incansavelmente sobre seus ensinos e milagres de cura. Então eles estavam falando constantemente do que Jesus tinha feito, as pregações, os milagres, as atitudes, as palavras, os ensinos, constantemente comentando, falando. As pessoas ficavam ouvindo tanto isso. Quem são esses? São os cristãos, eles só falam de Cristo. Com lábios tremos e olhos rasos d'água, falavam de sua agonia no jardim, sua traição, julgamento e execução. A paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura a ele impostas por seus inimigos. E a divina piedade com que tinha orado por seus algozes. Sua ressurreição e ascensão e sua obra no céu como mediador do homem caído eram tópicos sobre os quais se regozijavam em relembrar. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. O que as pessoas que nos ouvem nas nossas conversas, será que elas podem nos classificar também como cristãos? O que a gente fala, né? Nós, graças a Deus, estamos num meio, né, onde nós não vamos ouvir comentários sobre qual foi o último filme de Hollywood, qual foi a última música que saiu no mundo. A gente não está nesse nível, né? Mas qual que é a diferença de estar nesse nível baixo e de estar no nível de falar de certas coisas que não são Cristo? Não são as atitudes dele, os ensinos dele, a beleza do caráter dele. Qual que é a diferença? No fim de todas as coisas, nós vamos ficar sem o poder da mesma forma. Mesma forma, se for uma piada suja ou de uma piadinha da nosso meio, que a gente, aceitável em nosso meio. Mesma forma, a gente está deixando Cristo de lado. E deixando Cristo de lado, a gente deixa o poder de lado, a vida que Deus quer nos dar. Tive a
Seguinte pergunta feita: o que você acha desta luz que esses homens estão apresentando? Ora, isso perguntaram para ele, né? Eu tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos, né, os encantos incomparáveis de Cristo. É assim que você olha para os escritos da irmã White? Não só desejar a todas as nações, é mais fácil achar lá os encantos incomparáveis de Cristo Jesus, mas nas outras partes, porque ela diz: por 45 anos eu estou querendo mostrar para vocês Jesus Cristo, eu quero que vocês se apaixonem por Ele, eu quero que vocês olhem para Jesus Cristo como realmente alguém que ele é incomparável, ele tem um encanto incomparável. Isso é o que vem tentando apresentar às suas mentes. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, exceto as conversas entre mim e meu marido. Vocês acham que Ellen White conversava com o Tiago White? Será que não é hora de a gente falar assim: Senhor, eu não tenho esse tipo de conversa com os meus amigos, com meu marido, com minha esposa, né? Vamos imitar esse costume que a irmã White tinha, né? Eu disse a mim mesmo: é porque Deus me apresentou em visão que eu vejo isso tão claramente. E eles não podem ver, eles, os irmãos, né? Não podem ver porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu. E eu olhei para esse texto assim e falei: Senhor, por que eles não se apaixonaram por Cristo? Qual a razão que ela diz aqui? Porque ele não foi apresentado para eles dessa forma. Porque para ela foi apresentado em visão. E aí eu falei assim: então, Senhor, me ajoelhei ali, falei: eu quero que essa mensagem seja apresentada a mim também em visão. Eu quero ter essa experiência, né? Porque eu quero me apaixonar por Cristo. Não aguento mais viver uma vida dividida entre as coisas que eu quero, entre o mundo, entre isso e aquilo. Eu quero ter uma vida realmente como a tua, como a de Ellen White, a de Tiago White, dos discípulos que realmente se apaixonaram por Cristo, a ponto de dizer assim: eu não vou mais viver a minha vida sem Ele. Se você quiser me colocar numa cruz, se você quiser me jogar na cova dos leões, o que quer que seja, eu não consigo mais viver sem esse Jesus Cristo. Eu quero ter essa experiência. E aí eu me ajoelhei esperando lá, né? Esperando. Vocês acham que eu tive alguma visão gloriosa, alguma coisa assim? Não. Mas o pensamento veio à minha mente assim: olha, que mais que você quer que eu faça para mostrar o quanto eu amo você? Sabe que precisa morrer numa cruz de novo para você se sentir amado, se sentir especial, se sentir que realmente você para mim é muito importante? Você precisa de alguma experiência, alguma coisa desse nível? Claro que não, né? Claro que não. Nós não precisamos de nada, de nenhuma outra revelação. A maior revelação do amor de Deus por nós foi dado no Calvário, na cruz do Calvário. Os encantos incomparáveis de Cristo, né? O que significa encanto? Algo que agrada, atrai, deslumbra por suas qualidades, beleza, inteligência, simpatia, né? É uma forte atração sentida por tais boas qualidades. Ação de encantar, cativar, fascinar. Você se sente assim por Jesus Cristo? Você se sente atraído dessa forma por Jesus Cristo? Você deve pesquisar a Bíblia, pois ela fala a você de Jesus. Ao ler a Bíblia, você verá os encantos incomparáveis de Jesus. Você se apaixonará pelo homem do Calvário. E a cada passo poderá dizer ao mundo: seus caminhos são agradáveis e todos os seus caminhos são paz. Você deve representar Cristo para o mundo. Ensine seus filhos a amar e temer a Deus. Queremos ser eficientes
missionários para Cristo. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus Cristo. Nós precisamos daquele primeiro amor. O Apocalipse nos convida, né, a voltar ao primeiro amor. Para que realmente a gente possa cativar as pessoas. Porque Satanás criou um sistema que diz que a lei de Deus é algo... tira a minha liberdade, é difícil de fazer, eu não aguento, não vou ter mais nenhum prazer na vida. Eu não quero isso para mim. E nós precisamos, Deus precisa de pessoas que combatam todas essas mentiras que Satanás criou. Com uma vida completamente diferente. Uma vida de felicidade, de plena paz, de alegria, de prazer incomparável. Para que as pessoas olhem para nós assim e falem, mas por que você é tão feliz? O que aconteceu na sua vida? Como assim? Fala para mim. E aí as portas se abrem. Para aí nós apresentarmos o quê? Jesus Cristo. É Ele que nos faz felizes. Mensagens com as credenciais divinas foram enviadas ao povo de Deus. A glória, a majestade, a justiça de Cristo, cheia de bondade e verdade, foram apresentadas. A plenitude da divindade em Jesus Cristo foi apresentada entre nós com beleza e amabilidade, para encantar a todos cujos corações não estavam fechados pelo quê? Preconceito. Queridos, o meu convite para vocês esse fim de semana é para que vocês realmente deixem Jesus ser revelado para vocês. Né? Para que esse encanto, essa beleza, essa amabilidade possa tomar conta do seu ser. E para que você passe assim ai gente, eu vou ter que ler esse livro, né? Porque Deus pede que eu leia. Não. Eu não vejo a hora de estudar a Bíblia, porque na Bíblia eu vou ser apresentado esse Jesus Cristo, pelo qual eu me apaixonei. E as coisas que antes para mim eram difíceis, complicadas, agora se tornam fáceis. Por quê? Porque o meu coração está cheio de amor por Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos nós, né? E nós todos estamos juntos aqui. Porque o amor, ele não acontece do dia para a noite, ele vai crescendo. E nós podemos ajudar um ao outro, né? Falando e pregando desse Jesus Cristo, né? Tornando esse Jesus Cristo real na nossa vida. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar? Nosso amado Pai Celestial, quanto amor o Senhor tem por cada um de nós. Nos perdoa, Senhor Jesus, por tantas vezes temos demonstrado através das nossas ações, da nossa vida, que nós não confiamos no Senhor plenamente. Pai querido, nos ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo também. Nós precisamos de um milagre, Senhor, porque nascemos e fomos criados em um mundo que está em rebelião contra o Senhor. E temos visto em muitos aspectos na nossa vida que nós também, em muitas coisas, estamos em rebelião contra o Senhor. Mas não queremos isso mais, Senhor. Queremos um novo coração. Que bom termos encontrar ali na Tua Palavra promessas como de Ezequiel, como de Deuteronômio, que fala que o Senhor vai nos dar um novo coração. Queremos clamar por essas promessas. Queremos deixar o Senhor arrancar de nós esse coração e colocar um coração totalmente transformado, uma mente como a mente de Cristo. O que mais o Senhor poderia fazer para nos salvar? O que mais o Senhor poderia fazer para demonstrar o seu amor por cada um de nós? Por favor, Senhor, que o Teu Espírito possa estar em nosso meio, exaltando Jesus Cristo, e que Ele possa realmente ser
aquele centro que nos atrai, Senhor, e que todas as outras coisas, Senhor, possam ser simplesmente o que elas são, instrumentos para cada dia mais a gente estar próximo do Senhor e amar o Senhor. Pai querido, nos dê uma boa noite de repouso e que todos nós possamos estar aqui unidos em um propósito, conhecer o Senhor melhor, para que assim a gente possa apresentar o Senhor de uma melhor forma também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.